Querido aluno, querida aluna, professor Bruno aqui e trago aí a 10ª dica para quem vai fazer a prova de agente educador. Então, o agente educador, que é o inspetor de alunos do Rio de Janeiro, da prefeitura, tá? Trago aqui a 10ª dica conforme combinado. Então, você, futuro servidor público municipal, vai a partir de agora ter acesso aí a uma questão comentada. Uma questão da prova de 2010, o último concurso para este cargo, que versa sobre o assunto de crase, que está presente lá no seu edital. É um assunto importante. Então, vou comentar com você uma questão. A propósito, é a questão 7 da prova. Tá? Eu printei a tela aí. Vou deixar a questão aqui exposta no vídeo. Dá pause, tenta resolver. Ok? Vamos combinar assim? Eu vou jogar a questão aqui na tela. Você dá pause e tenta resolver. Aí você fez ali, a gente vai ver por que está certo, por que não é a determinada letra, a gente vai comentar, ok? Então vamos fazer assim. Eu vou jogar a questão, você dá pausa, tenta resolver e eu volto com a explicação. Fechado? Então, questão na tela. Viu? Tranquila a questão? É uma questão que cobrou um conhecimento até mais aprofundado aí a respeito da crase, né? Porque não fez uma pergunta tão simples e demanda certo entendimento mesmo. Olha só, ele te afirma que ali na construção, com o verbo convidava, né, houve crase porque o verbo exigiu o uso da preposição a, porque a crase é a fusão da preposição a com o artigo a, né? Juntou os dois, tem o acento grave ali que indica a crase. O acento grave é o acento virado para o lado esquerdo, no A. Ele indica que ali tem duas letras A's, uma é a preposição que alguém pediu, ou o verbo, ou qualquer outro nome, por isso que existem regências verbais e nominais, né? E o outro A é um artigo pedido pela palavra feminina que vem depois, beleza? Tanto que quando a palavra é masculina, a gente não tem ocorrência de crase, porque aí, se o verbo pediu uma preposição a, ou um nome pediu uma preposição a, e a palavra que vem depois é masculina, juntou, vira ao, né? Então não tem acento, porque o acento é para dizer que tem dois as. Se tem um a e um o artigo o, né, masculino, a gente não tem crase, beleza? Por mais que junta, né, a gente junta ali, mas não tem acento grave, beleza? Porque crase é a fusão, né? Só que só vai ter o acento grave quando juntar duas vogais idênticas. Show? Beleza. Aí ele fala que teve o uso de crase ali no verbo convidava, né, porque o convidava pediu, então regência verbal. Ele quer que você marque uma alternativa e que tenha essa ocorrência, que tem crase porque o verbo pediu a preposição. E aí você olha a letra A e tem ali, o vizinho fez alusão maliciosa à síndica. Alusão não é verbo. E é a alusão que pede essa regência. Então, quem faz alusão a alguma coisa, mas alusão não é verbo, então não pode ser a nossa letra A, tá? Porque ele quer um caso de regência verbal. Ali na letra A é um caso clássico de uso de crase, tá certo, tá? E você comprova se você mudar a palavra síndica por síndico, que aí vira uma palavra masculina. Se couber ao, tá certinho. Então vamos lá, o vizinho fez alusão maliciosa ao síndico, entendeu? Não deu certinho? Então prova de que ele tem crase. Porque se não desse, aí a crase estaria errada, porque ia ter só uma preposição. Mas como a gente fez o ao, então ele torna nítido pra gente que ali tem o segundo a, que só pode acontecer quando tem a palavra síndica ou qualquer outra palavra feminina. Quando a gente mudou para síndico, esse a some e vira um o. Beleza? Fez alusão à síndica, fez alusão ao síndico. Pegou a ideia? Letra B. Muitas pessoas têm horror à solidão. Horror não é verbo. Beleza? Então não pode ser. Quem tem horror a alguma coisa, né? Então quem pediu não foi o verbo. Agora olha só. O crítico se referiu à peça com entusiasmo. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Regência pedida pelo verbo referir. Quem se refere a, sempre. E a palavra que veio depois é uma palavra feminina, peça. Então, caso clássico de crase, essa é a resposta, este é o gabarito, porque regência verbal. O verbo referir-se pediu a preposição a. Beleza?
Então, este é o gabarito, porque aqui tem um caso de regência verbal e um caso clássico de crase, beleza? A letra D, combinei de encontrá-lo a 1 hora. Encontrar é verbo, mas quem encontra, encontra, né? Encontrar alguém, alguma coisa, não pede regência, né? Não pede. E outra coisa ali é que você tem uma crase, né? Ali, logo depois de um artigo. O artigo é feminino, então essa aqui nem entrava no jogo, tá? Não poderia jamais marcar nem... eu tô em dúvida. Essa aqui é aquela que é para quem não estudou mesmo. Quem não estudou nada de crase. Isso aqui é impossível de ser essa, jamais. E as outras você elimina pelo verbo. A única que tem, se você já é um leitor assíduo, você sabe que referir, sempre quem se refere a, beleza? Então, certinho aqui, a nossa letra C é um caso de crase com regência verbal. Essa questão não é tão fácil, não é tão simples, tá? É uma até das mais difíceis aí que eu vi nas provas anteriores. Então, você precisa estar atento a isso aí, que crase é a fusão de duas letras As. Uma é preposição, que às vezes é o verbo que pede e às vezes é um nome, né? Aquilo que não é verbo, a gente pode chamar de nominal. E a palavra que vem depois tem que ser feminina para acontecer essa crase, beleza? Então, a gente tem que ficar atento, porque se ele falar de regência verbal, você tem que se ligar se é o verbo que está pedindo essa crase aí. Tá bom, gente? Bons estudos e boa prova aí domingo para quem vai fazer.